Pessoal, nesse exemplo aqui, a gente tem a concentração de colesterol no sangue para uma série de pacientes, são 18 pacientes. Então aqui você tem o colesterol no sangue deles na semana 0, quando eles começaram o tratamento, 3 semanas após o tratamento e 6 semanas após o tratamento. O que você pode reparar aqui? Que agora a gente tem amostras dependentes. Você sabe que cada uma, a concentração de colesterol no sangue, na semana 0, na semana 3 e na semana 6, são para o mesmo paciente. Então agora você tem variáveis dependentes. Então essas 3 variáveis aqui, elas são dependentes. Então a gente vai fazer um teste T para variáveis dependentes. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, então a gente tem aqui um teste T para variáveis dependentes. Então, a gente vai vir aqui, a gente vai colocar repeated measure ANOVA, quer dizer, ANOVA para variáveis dependentes. Então, aqui eu vou colocar week, vou colocar aqui semana 0, vou colocar aqui semana 3, eu vou colocar aqui semana 6. Então aqui eu vou adicionar as minhas variáveis dependentes e eu vou mandar. Eu não vou precisar separar por grupos, né? Porque eu tenho os 3 grupos aqui. Então, eu fazendo a nova. Então aqui, o que é diferente do vídeo anterior, onde eu tinha o emagrecimento de pacientes que fizeram uma dieta A, B e C. O que é diferente aqui? O que é diferente é que agora eu tenho o colesterol no sangue, são 3 grupos também, semana 0, semana 3 e semana 6. Só que essas variáveis são dependentes. A minha nova para variáveis dependentes, ela fala para mim que o valor de P é menor que 0,05. Então, eu já descarto a minha hipótese de que a concentração de colesterol no sangue dos pacientes nas semanas 0, 3 e 6 é igual, é estatisticamente equivalente. Para eu saber, eu tenho que também, eu posso colocar aqui também. Então, aqui é um jeito de eu ver o efeito, tá? Se você, talvez nos vídeos anteriores eu não discuti bem o significado desse efeito, né? Então aqui a gente tem os valores do efeito, né? O que vai representar esse efeito, né? Então ele está falando aqui que a gente tem o eta, o eta e o ômega. Então ele está falando que o ômega, né? Ele falou que o ômega ele não é interessante você usar quando você tem menos de 30 amostras. Ele está falando que o eta, ele está falando que ele estima, né? Ele estima para cima, né? Overestimate o efeito da população. Então é difícil você comparar esse efeito aqui em estudos diferentes. Então esse daqui, o partial eta squared, ele é o mais utilizado. Comumente ele é o mais utilizado. Ele está falando que quando esse valor aqui é maior do que 0,14, o efeito é pronunciado, né? Então, se a gente for aqui no JASP e for ver esse valor aqui, você vai ver que tem um efeito muito grande as semanas no resultado obtido. Então, você imagina que o efeito é muito pronunciado aqui. Você tem o assumption checks, né?
Então, por exemplo, você pode usar esse assumption checks, né, para você... E a gente pode fazer o pós-hoc. A gente pode fazer os testes pós-hoc para ver se existe alguma diferença significativa, né? Então, por exemplo, aqui eu posso utilizar os 4 testes pós-hoc, onde o teste de Tuckey é o teste mais importante. Só tem um detalhe, aqui ele foi fazer o teste de Levine para ver se os 3 grupos apresentam a mesma variância, né? Só que ele falou que não. Por quê? Porque nesse aqui não dá para fazer. Por quê? Porque eu não selecionei nenhuma variável de grupo, né? Eu não separei nenhuma variável de grupo aqui. Eu estou vendo o fator que é colesterol no sangue, semana 0, 3 e 6, onde essas 3 variáveis são pareadas. Então, quando eu olho os testes, minha nova de fator repetido, né? Repeated measure, a nova, ela já me fala o quê? Não, a concentração de colesterol no sangue ela não é igual nas 3 semanas. Você pode observar isso por causa de um valor F pronunciado e por causa de um valor de P menor do que 0,05. Os testes pós-hoc, eles vão falar o que para mim? Eles vão dizer para mim que os valores na semana 0 e na semana 3 são diferentes, e na semana 0 e na semana 6 são diferentes. Mas ele está dizendo que na semana 3 e na semana 6 os valores são equivalentes, né? Eu posso visualizar isso daqui fazendo um gráfico. Então ele pode fazer um gráfico aqui para mim, e isso daqui vai me ajudar a visualizar isso daqui. Eu vou colocar aqui para ele colocar a barra de erros. Então, a gente pode observar que da semana 0 para a semana 3, a variação na concentração de colesterol no sangue foi abrupta. Mas da semana 3 para a semana 6, a variação na concentração de colesterol no sangue foi praticamente desprezível. Então, você imagina que a semana 0 é diferente da semana 3 e da semana 6. No entanto, a semana 3 e a semana 6, os resultados são idênticos. Pessoal, então, essa daqui é a Repeated Measure, a nova, né? RM, a nova, né? Ou também que o pessoal chama de Ramnova. Quando é que você vai usar essa opção aqui? Quando as suas variáveis forem pareadas, tá? Então, se você olha aqui nos seus dados, pode observar que essas variáveis são pareadas. Isso daqui é o mesmo paciente na semana 0, 3 e 6. Tá? Então, só para ilustrar isso daqui, aqui eu organizei esses dados da mesma forma. Só que eu fiz de um jeito que eu não considerei essas variáveis pareadas, né? Então, faz de conta que na semana 0 era um grupo de pacientes, na semana 3 era outro grupo de pacientes e na semana 6 era outro grupo de pacientes. Os pacientes que foram analisados na semana 0 são um, os pacientes que foram analisados na semana 3 são outros e na semana 6 são outros. Esses daqui são os mesmos dados, só que dessa vez eu não vou considerar que as variáveis são pareadas. Eu não vou considerar que as variáveis são pareadas, como elas são na verdade. Então eu vou vir aqui, eu vou clicar nova e vou fazer a nova de fator único. Vou colocar, aqui a concentração de colesterol no sangue, mas eu salvei como weight loss, né? Mas na verdade é a concentração de colesterol no sangue. Agora ele me dá um valor de F pequenininho e um valor de P bem maior do que 0,05. Então ele está dizendo, não, a concentração de colesterol no sangue é a mesma durante as 3 semanas. Então, se eu vim aqui e fazer um teste pós-hoc, em função das semanas, ele vai falar para mim que não tem diferença nenhuma entre as semanas. Se eu for fazer um descriptive plots
que ele vai mostrar para mim? Vamos colocar aqui a barra de erros. Se eu fizer aqui um descriptive plots, você vai ver que da mesma forma que apareceu quando as variáveis eram pareadas, a concentração de colesterol no sangue é maior para a semana 0 do que para a semana 3 e para 6. Só que como eu considerei as variáveis não pareadas, o desvio padrão foi muito maior, né? O intervalo de confiança foi muito maior do que aconteceu, né, quando eu considerei as variáveis pareadas. Então, como um intervalo de confiança muito maior, né, ou seja, um desvio padrão bem maior, o que vai acontecer? Essa diferença aqui passa a ser diferente. Você imagina que essa média e essa média passam a ser equivalentes por causa do desvio padrão grande. Mas se você lembrar, lá nos primeiros vídeos, né, quando eu fazia o teste T, que eu estava comparando só duas populações, eu falava para vocês, né? Observem que médias muito próximas, mas com desvios padrões muito pequenos, elas podem ser não equivalentes, né? Era o exemplo do nitrogênio, que era obtido através da decomposição da matéria orgânica, e do nitrogênio, que era obtido através do ar, né? Médias muito próximas, mas desvio padrões muito pequenos, o que fazia essas médias muito próximas serem distintas. Aqui você tem médias até relativamente distintas, mas como o desvio padrão é muito grande, elas passam a ser equivalentes. Então é assim que funciona o ANOVA, tá? É muito comum o pessoal se confundir e usar, e durante a ANOVA, considerar variáveis pareadas não pareadas, tá? Então, observe, então você está estudando um grupo de pacientes, né? Quem é da área de saúde faz experimentos com ratinho, né? Então você quer ver a concentração de colesterol, você está dando medicamento para o ratinho e está querendo ver como que muda a concentração de colesterol dele no sangue em função do tempo que você está administrando a medicação. Não considere as semanas como a concentração de colesterol no sangue ao longo das semanas como independentes. Você está medindo a concentração de colesterol para o mesmo ratinho, tá? Então, essas variáveis são dependentes. Se você fizer a nova em vez da repeated measure nova, você vai obter, né, resultados que não condizem com o que você obteve na prática, tá? Então, mais uma vez, não confunda variáveis dependentes como variáveis independentes. Aqui é os dados para as 3 semanas, variáveis independentes. Aqui os mesmos dados, só que eu organizei de maneira a considerar independentes as concentrações de colesterol no sangue. O que você pôde observar? Que você acabou dizendo que não tem diferença na concentração de colesterol no sangue ao longo das semanas, sendo que é muito evidente, né, que existe uma variação na concentração de colesterol no sangue ao longo das semanas. Isso é bem evidente, né? Por que isso se torna bem evidente aqui? Você pode observar que o desvio padrão é pequeno, tá? Bem, então fica a dica aí para vocês. Não confundam variáveis dependentes com variáveis independentes. E até o nosso próximo vídeo.